Oi, eu sou a Mari e eu aceitei a missão de explicar para vocês o que é o ecletismo. A palavra eclético tem a sua origem do termo grego eclécticos, que significa aquele que escolhe. Esse termo era aplicado a filósofos gregos que utilizavam mesclas de pensamentos de diversas escolas filosóficas para compor o deles. O termo ecletismo denota a combinação de diferentes estilos históricos em uma única obra, com isso produzindo um novo estilo. Tal método baseia-se na convicção de que a beleza ou a perfeição pode ser alcançada mediante a seleção e combinação das melhores qualidades das obras dos grandes mestres. O termo também está associado a um movimento mais específico relativo à arquitetura, uma corrente que foi iniciada em meados do século XIX e terminada nas primeiras décadas do século XX. Entende-se que o estilo eclético não se trata de uma atitude de simples copista, mas da habilidade de combinar as características superiores de outros estilos em construções que satisfaçam a demanda da época por todo tipo de edificação. As combinações de elementos da arquitetura que o ecletismo usava eram clássicas, medievais, renascentistas, barrocas, neoclássicas e etc. As mudanças nos tipos de demandas da sociedade na época da criação do movimento ecletista se deram em decorrências da explosão da Revolução Industrial pela Europa, do triunfo das classes burguesas e da grande evasão das pessoas de áreas rurais para as grandes cidades. No Brasil, o aumento do fluxo imigratório e a Revolução Industrial fizeram com que houvesse uma grande demanda da importação de produtos e a substituição da mão de obra escrava pela imigratória. Visando atender a crescente demanda de residências para áreas urbanas, foi necessária a utilização de novos métodos construtivos, para que estes otimizassem o tempo de execução das obras. Dentre esses novos métodos construtivos estão o uso de ferro juntamente com a máquina de serrar. Outro motivo pelo qual houve a urgência no desenvolvimento da arquitetura no Brasil foi a vinda da família real, que demandava a implantação de novos programas de arquitetura, dentre eles a criação de ferrovias, vilas operárias, hospitais e entre outros. O ecletismo foi a primeira corrente política e filosófica que veio para o Brasil e foi recebida com muito entusiasmo por parte da população em geral. Pelo fato de nesta corrente o arquiteto e o cliente falarem a mesma linguagem, diferentemente das vanguardas modernistas, que praticavam uma arquitetura intelectualizada, as classes burguesas aprovaram a corrente e viraram grandes clientes do movimento. As características mais marcantes do ecletismo são a simetria, a busca de grandiosidade, a rigorosa hierarquização dos espaços internos e a riqueza decorativa. As edificações do ecletismo eram compostas por base, corpo e coroamento. Já as diretrizes bases para os projetos eram a simetria, a composição e a proporção. Apresentavam também características como a dramaticidade, conforto, expressividade, luxo, emoção e exuberância. Houveram importantes manifestações durante o ecletismo, e elas foram divididas entre revivalismo, que foi marcada pela busca de um estilo nacional, no caso do Brasil, o estilo arquitetônico brasileiro. A composição estilística. Esse movimento é considerado uma variante do revivalismo, porém nele não se tem a procura por um estilo nacional. Funcionalismo. O funcionalismo é um movimento considerado como uma arquitetura falante, que era impregnada de símbolos e referências. Pastiches compositivos. Esse movimento também é conhecido como imitações compositivos. Apresentam uma mescla eclética com liberdade compositiva, onde a escolha das soluções não se intimidavam com a proveniência de distintos períodos dos elementos adotados. A arquitetura de Ferrol. Ela preparou o caminho para a arte nouveau. Inicialmente, era aplicada em elementos estruturais, foi também utilizada amplamente em equipamentos urbanos e, posteriormente, atuou como elemento funcional decorativo como fachadas. Ecletismo de catálogo, que foi a popularização dos produtos manufaturados. Em suma, o ecletismo é o ato de escolher e misturar, visando criar uma convivência harmoniosa entre as escolhas dos elementos compositivos de uma obra escolhidos em um cardápio de estilos. Esse estilo teve grande influência e contribuiu muito para a área da arquitetura. Dentre as contribuições, as maiores foram a afirmação da liberdade de escolha e o emprego de elementos industrializados que ajudavam na otimização de tempo na execução das obras. O ecletismo foi a fase de transição de uma sociedade artesanal
para uma sociedade industrial, principalmente com o emprego do ferro industrializado, que não apenas mudou o modo de construir na arquitetura, mas sim as relações sociais, econômicas e urbanas do mundo inteiro. Seis.